Existe uma passagem bíblica que intriga até os mais experientes. O momento em que Jesus expulsa uma legião de demônios e eles imploram para entrar em porcos. Mas por que forças tão poderosas, capazes de quebrar correntes e aterrorizar uma cidade inteira, suplicaram para habitar em animais impuros? Essa cena não é apenas uma história curiosa, mas uma revelação sobre o mundo espiritual, sobre o poder de Jesus e sobre as batalhas invisíveis que todos nós enfrentamos diariamente. O texto deixa claro: os demônios conhecem a autoridade de Cristo, temem o abismo e revelam sua verdadeira natureza destrutiva quando têm oportunidade. O que está em jogo aqui é muito maior do que porcos se lançando ao mar. É a prova de que Jesus tem domínio absoluto sobre todo o reino das trevas. Quando o endemoniado gadareno se prostrou diante de Jesus, mesmo tomado por milhares de espíritos malignos, algo ficou evidente. Nenhuma cadeia é forte o bastante para resistir ao poder de Cristo. A resposta, Legião é o meu nome, porque somos muitos, mostra o tamanho da batalha espiritual que aquele homem enfrentava. Mas diante de Jesus, nem milhares foram suficientes. Isso nos ensina que não importa quantas vozes de condenação ecoem na mente, não importa o peso do passado ou a intensidade da luta. Diante do Filho de Deus, todo o inferno é obrigado a se curvar. Essa é a primeira grande lição. Quando Jesus aparece, as trevas tremem. Os demônios não apenas pediram para não ser expulsos da região, eles imploraram para não serem enviados ao abismo. Essa palavra bíblica revela algo profundo. Até mesmo os espíritos malignos sabem que existe um julgamento final, um lugar preparado para eles, onde não terão mais influência sobre ninguém. Se até o inferno crê no juízo de Deus, como tantos vivem, como se nada fosse acontecer? Essa é a segunda grande revelação. O mal sabe que o tempo é curto, mas ainda luta para manter território na terra, destruindo vidas e afastando pessoas de Deus. Mas por que escolheram os porcos? Porque existe uma lei espiritual que conecta o impuro ao imundo. O porco, segundo a lei de Moisés, era considerado abominável, e aqueles animais representavam concessões daquela comunidade a um sistema que rejeitava a santidade de Deus. Quando os demônios entraram neles, apenas ficou visível aquilo que já era realidade espiritual. Essa é a terceira lição. Aquilo que você tolera em sua vida, mesmo parecendo normal aos olhos do mundo, pode ser um ímã para problemas espirituais. Cada hábito secreto, cada concessão ao pecado, cada pequeno porco guardado em seu território abre portas para tormentos invisíveis. O que aconteceu em seguida é chocante. 2.000 porcos dominados pelas trevas correram em desespero e se lançaram no mar. Essa cena expõe a essência do inimigo. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Os porcos revelaram o que os demônios fariam com o homem se pudessem destruir de uma vez. Mas Deus não permitiu. Com o homem, houve limites. Com os animais, a destruição foi total. Essa é a quarta lição. O diabo nunca oferece prazer sem custo, nunca entra em um território para melhorar. Sua agenda final sempre será matar, roubar e destruir. E como reagiu o povo? Quando viram o homem liberto e os porcos mortos, ao invés de se alegrar, pediram para que Jesus fosse embora. Eles preferiram manter sua economia, sua zona de conforto, do que a presença de Deus que transforma tudo. Essa é a quinta lição. Muitos ainda hoje rejeitam a liberdade porque ela custa caro. Manter os porcos parece mais fácil do que permitir que Cristo limpe tudo. Mas a verdade é que quando Jesus remove algo da nossa vida, é sempre para nos dar algo muito maior: paz, propósito e libertação. O detalhe mais emocionante dessa história vem no final. O homem liberto pediu para seguir Jesus, mas o Senhor disse:
Volta para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Em outras palavras, sua libertação não era apenas para si, era para ser testemunho. E assim aquele homem, antes conhecido como o terror da região, tornou-se o primeiro missionário aos gentios, espalhando por 10 cidades a notícia de que havia encontrado o Filho de Deus. Essa é a 6ª lição. Seu passado, por pior que tenha sido, não o desqualifica. Ao contrário, quando entregue a Cristo, se torna a arma mais poderosa para alcançar outros. O resumo dessa história é claro e direto. Primeiro, Jesus tem autoridade absoluta sobre toda a legião de trevas. Segundo, o inimigo é atraído pela impureza, mas perde todo o poder diante da santidade. Terceiro, o mal sempre revela sua face destrutiva e nunca traz benefício real. Quarto, muitas vezes as pessoas rejeitam a presença de Deus porque ela mexe com seus porcos escondidos. Mas a verdadeira liberdade exige renúncia. E por fim, quinto, um testemunho vivo vale mais que milhares de palavras, porque ninguém pode contestar uma vida transformada. Por isso, reflita: o que você tem tolerado no seu território? Quais porcos você ainda mantém, acreditando que não fazem mal? Está disposto a abrir mão do que desagrada a Deus para viver a verdadeira liberdade? A escolha é sua: manter o conforto ou receber a libertação. Jesus já mostrou que está disposto a atravessar tempestades só para te alcançar. Agora, cabe a você decidir se quer segurar seus porcos ou viver o plano de Deus para a sua vida. Comente agora: Legião tremeu, mas Jesus venceu. E declare no mundo espiritual que você entendeu a autoridade de Cristo. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e permaneça firme, porque a mesma presença que libertou aquele homem está aqui hoje para libertar você.